Você se acha idoso aos 40 anos? Provavelmente não, né? Mas em 1960, uma mulher aos 42 anos, ela era considerada idosa. Sim, nós éramos consideradas idosas. Tem até uma reportagem que tem aí na internet, vou colocar aqui para vocês verem, que fala sobre essa questão idosa de 42 anos, que tem lá no Jornal do Comércio. É, galera, mas será que essa mudança de mentalidade na nossa sociedade mudou? Será que as pessoas hoje nos acham novas, ou jovens, aos 40 anos? Vamos falar sobre esse assunto? Meu nome é Márcia Wellita, sua mentora de carreira, e hoje a gente vai falar de um tema de que ele é um preconceito velado e silencioso, denominado, cunhado sobre etarismo. Então, só para a gente pegar aqui um gancho histórico, né? A nossa sociedade, ela tinha como uma média de idade, mais ou menos, lá em 1960, de 52,5, segundo o IBGE, tá? Eles trazem esse valor. Se a gente pegar, tem uma outra estatística lá que fala de 1960 até acho que 2018, a gente tem aí um aumento de longevidade de 30 anos. Acho que é 1940, desculpa, até 2018. E aí, enquanto pesquisa, sempre tem alguém que está pesquisando sobre isso, tem um médico gerontologista, Robert Neil Buttle. Ele cunhou o termo que eu acabei de citar no comecinho do vídeo, que se denomina etarismo ou ageísmo, se a gente for fazer uma tradução livre, né? Esse conceito, ele foi estruturado dentro de um artigo que ele escreveu e mais ou menos assim, ele fala sobre idadismo, outra forma de intolerância. Eu também vou colocar aqui na tela para vocês, quem quiser ler, pesquisar, essa coisa toda. E ele, basicamente, o que o Butler fala é sobre a discriminação e o preconceito contra é, pessoas devido à idade. E aí, uma das coisas que o Butler ele fala sobre essa questão da discriminação, e ele veio com o caminho, né, de combater o mito do envelhecimento, né? E porque ele, o que que ele fala na teoria dele? Que obrigatoriamente o envelhecimento era associado à doença, demência ou inutilidade. E ele defende que as pessoas, apesar da idade, eles também têm, ele defende a autonomia, a dignidade das pessoas que são classificadas como idosas, né? Porque a nossa sociedade ainda trabalha o envelhecimento e até a palavra velhice quase que de uma forma assustadora. E aí, o que que o Butler ele estruturou lá a teoria dele enquanto dimensões, né? Então ele fala muito sobre a questão de atitudes preconceituosas e isso pode ser em qualquer tipo de ambiente, trabalho, social, familiar, essa coisa toda. Ele fala sobre práticas discriminatórias, então não necessariamente você pode criar situações que façam com que, por causa da idade, aquela pessoa não está de acordo com o que deveria ter aqui dentro da empresa, porque a gente aqui fala sobre carreira e também mundo corporativo também, né? Somos pessoas também, e também sobre políticas institucionais que reforçam esse tipo de estereótipo dentro das organizações, né? Então, uma das coisas que ele fala é que o processo, ele foi estruturado, sistematizado de uma forma que acaba trazendo esse preconceito para as pessoas mais velhas. Quando a gente fala de pesquisa, né, de arcabouço científico e também acadêmico, ainda, né, temos artigos científicos, se você entrar lá no Google Acadêmico, ou nas bases, até PubMed, se for falar também sobre questão médica, tem artigos que falam sobre esse assunto, mas ainda é um assunto que ele é subinvestigado, né? Apesar da gente falar muito em terceira idade, longevidade, essa coisa toda, mas ainda um assunto que infelizmente ainda não é tão explorado como deveria, principalmente quando a gente está falando na questão científica, né? E a questão de tudo isso, o problema é que como a gente, enquanto sociedade, não tem uma percepção
positiva desse tipo de tema, não se cria políticas que vá apoiar, né? Então, o problema é que, às vezes, isso fica só na narrativa, é muito discurso e pouca prática organizacional. E as empresas têm que começar a pensar de uma forma diferente, porque a nossa pirâmide etária, quando a gente olha lá e puxar, eu fiz uma pesquisa, ela antes era uma pirâmide mesmo, né? Hoje ela está ficando um pouco mais arredondada, porque o que que acontece? As pessoas estão envelhecendo, cada vez mais as mulheres estão tendo menos filhos, ou seja, a sociedade está ficando velha. E a nossa pirâmide ela está mudando e de uma forma ou de outra isso vai impactar. O IBGE, ele traz um dado, né, que ele fala sobre essa questão, e lá entre 2010 e 2022, a gente teve um crescimento de 57,4% de população de 65 anos mais. Ou seja, em 2022, nós temos uma base de 22,2 milhões de idosos no Brasil. Eu estou gravando esse vídeo em 2026, possivelmente este número mudou e já deve estar um pouco mais. Quando a gente está falando de transição demográfica, o que que seria isso? Como que essa mudança de idade ela está acontecendo, né? O IBGE ele fala que em 2030, no Brasil, nós vamos ter mais idosos, né? Muito mais pessoas idosas do que jovens abaixo de 15 anos. Então, as pessoas estão envelhecendo e não está nascendo pessoas jovens, né? Então, 2030 é um ano que é um ponto de atenção. E aí ele salienta que em 2050 nós teremos uma faixa de 40 a 50 anos que será majoritária. Gente, eu já tô vendo assim, sabe? Hoje a gente chega no mercado e tudo que é lugar, assento preferencial, fila preferencial. Daqui a pouco vai ter fila preferencial para jovens, porque vai ser o contrário. A gente vai ter mais caixas, né? De pessoas que estão mais velhas que vão utilizar. E o que, que vai ser uma exceção? Vai ser o jovem, porque a sociedade está envelhecendo e hoje quem está mantendo essa sociedade é essa pessoa, são essas pessoas, desculpa, que estão envelhecendo. O Brasil, né? Ele está envelhecendo rapidamente, de uma forma muito rápida, mas as pessoas não estão percebendo isso, principalmente as empresas. E quando a gente fala de mundo corporativo, de processo seletivo, as empresas ainda estão contratando como se fosse 1995. Lembrando que em 1995 eu tinha 20 anos. Que hoje eu tenho 50. Então, veja bem, né? E eu me sinto super disposta. Então, quando a gente olha, agora sim, a gente falando de etarismo no mercado de trabalho, como que ele se manifesta? A primeira coisa que a gente tem que olhar é no processo seletivo, lá na parte de recrutamento. Muitas vezes ele é enviesado. O parâmetro hoje, quando a gente estuda, né, coloca lá na IA, então eu vou selecionar pessoas até 35 anos. Então, uma grande gama de profissionais, bom, ruim, tanto faz, enfim, 36, dependendo do parâmetro que você colocar, do seu prompt lá bonitinho, ele já vai descartar o currículo em relação a isso. Existem isso no recrutamento. Quando a gente está dentro da empresa, a gente tem o que a gente chama de barreiras à promoção, ou seja, às vezes a pessoa é mais velha, ela tem até potencialidade, mas o gestor olha e fala assim: não, essa pessoa aqui já está com 45, 50, não vou mais investir, daqui a pouco está aposentando. Oi? Aposentando? Que palavra é essa, gente? Porque cada vez mais a aposentadoria está ficando mais longe e as empresas estão contratando menos. Como que a gente vai fazer com esse limbo aí de transição que a gente tem? Empresas que não contratam, pessoas que não conseguem se aposentar. E aí também uma das coisas que fala até das coisas que a gente pesquisa é sobre a exclusão de treinamento. Às vezes a empresa não capacita as pessoas que são mais velhas, porque elas falam: ah, por que que eu vou capacitar essa pessoa, né? Ela não vai utilizar. Ou lembra que eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo, poxa, não vai aprender. Tem essa questão, não vai aprender. Cognitivamente ela não vai aprender, porque às vezes a pessoa se sente resistente. Eu não estou excluindo, tem pessoas que realmente são resistentes e ok, mas a gente não pode generalizar, porque essas pessoas são as exceções e não a prática que a gente tem no dia a dia.
E aí, uma das coisas que eles argumentam também é a questão de incapacidade de aprendizado e de tecnologia, né? Então, assim, só que não, que nem eu mesmo, estou estudando um monte de coisa de IA, de prompt, loop, que, né, que tem várias coisas aí que tá rodando, o cloud. Então, assim, você tem que estar disposto. E eu acredito que tem muita gente que está disposto a aprender. Então, até eu trouxe aqui um teórico, que uma frase que ele trouxe, que ele fala que trabalhadores mais velhos são vistos como menos treináveis e menos produtivos, mesmo sem evidência empírica consistente. Então, isso é muito complicado quando a gente fala isso para o mercado de trabalho, né? Então, algumas coisas que a gente pode pensar entre mito e verdade. Então, por exemplo, mito, né? Que as pessoas que são idosas são frágeis, nossa, né? Enfim, aí classifiquem da forma como vocês quiserem, frágeis, pode ser fisicamente, psicologicamente, enfim. E pessoas que são resistentes a mudanças, que são caras, né? Que de alguma coisa, de alguma forma, e também são improdutivos. Essa questão aqui de ser caro, gente, tem a questão de imaginem o seguinte, né? Você estudou, construiu a sua carreira. Imagino que para quem já ainda está na empresa, é naturalmente que você vai galgar uma vaga, um cargo, e seu salário vai aumentar, vai crescer. Isso é um fato. A gente não pode deixar de desconsiderar isso, né? E, naturalmente, se você for improdutivo, você é caro, mas se você for produtivo, você está entregando resultado para a empresa. Então, não justifica muito esse argumento. Uma das coisas, algumas pesquisas que eu achei aqui é sobre a questão de. Até uma pesquisa sobre o da GV. Eu vou colocar o link aqui para vocês, que ela fala sobre essa questão de plano de saúde também, né? E eu não trouxe aqui exatamente os números, mas não é dito claramente que a empresa não contrata por causa do plano de saúde, mas também não afirma isso daí. Mas é um ponto de atenção para a gente pensar enquanto essa questão de mito e verdade. E aí, enquanto verdade, o que eles falam, né, nas teorias nos artigos que eu dei uma lida, que são mais estáveis, que são mais comprometidos, que têm o menor nível de rotatividade, né, o famoso turnover que as empresas têm, são mais no sentido de agregar valor, como tem um conhecimento vasto, dependendo do que a pessoa faz, e pode ser tanto do nível operacional quanto do nível estratégico, nem se fala. Quando a gente está no nível estratégico, a gente tem grandes conselheiros, por exemplo, em empresas, que eles contratam essas pessoas para dar literalmente pitaco para falar o que está certo e o que não está certo, né? Então, não podemos desconsiderar de maneira nenhuma o conhecimento, né? E é muito interessante porque quando a gente olha para a sociedade, fala-se muito em longevidade, terceira idade, o idoso saudável, essa coisa toda. A própria ciência está avançando em várias coisas, mas quando a gente olha para o mundo corporativo e até às vezes para a nossa sociedade, o preconceito ainda é muito forte, né? A gente ainda assim, não são todas as famílias, mas tem muita família que não valoriza os seus idosos, né? Não param para escutar a história daquelas pessoas que lutaram para chegar até aonde você está agora, né? Quando a gente está falando aqui também do etarismo enquanto saúde mental, identificação, uma das coisas que a gente pode analisar é a questão de impacto psicossocial, né? Porque o etarismo ele pode ser compreendido também como uma forma de discriminação social. Então, quando a gente está falando isso, tem uma questão de baixa autoestima, né? As pessoas se sentem com uma baixa autoestima, aí tem todo um processo, né, de ansiedade, do próprio isolamento social, e aí naturalmente vem a depressão, né? E aqui eu vou colocar para vocês tem um canal no YouTube que eu amo e eu achei esse canal quando eu estava fazendo o meu trabalho de políticas públicas, né, do meu curso de psicologia, e a gente começou a falar sobre etarismo nas organizações, e no final das contas a gente fez um trabalho sobre idosos, a gente fez entrevista de idosos no metrô, que foi muito interessante também. Mas eu achei esse canal, chama Além do Tempo, e nesse canal tem
como se fosse um documentário que chama Envelhecência. Envelhecência é um termo que é utilizado para fazer aí um comparativo sobre a adolescência. E aí tem vários episódios que vocês podem assistir, mas esse especificamente ele conta a história de várias pessoas que já são considerados idosos e como cada um ressignificou, fez toda uma revisão da sua vida e como eles veem hoje. Assim, eu fiquei muito emocionada porque é muito bonito. Então, chama Além do Tempo, vou colocar a capinha aqui do canal para vocês poderem assistir, porque é emocionante e nos faz refletir, né, gente? Porque uma das coisas que a gente pensa é que nós não vamos envelhecer. Isso foi uma das coisas que foi muito forte para mim quando eu fiz esse trabalho, né? Meus pais são idosos, eu não tenho meu pai mais, ele foi com 81, 80 e pouquinho, e, e assim, você vê como a vida passa, passa rápido e a gente nem percebe. Só que sorte que ele teve de poder viver até 80 anos, né? Tem muitas pessoas que não chegam. Então, com muita sorte, se a gente consegue envelhecer, envelhecer com saúde, isso é maravilhoso. Infelizmente, o Brasil, ele não tem essa estatística 100% dos nossos idosos, né? Durante as pesquisas que a gente fez, quando a gente fez esse trabalho, a gente escutou algumas histórias bem tristes, assim, de qualidade de vida, de acessibilidade, de coisas que não são tão legais que fazem com os idosos, né? Então a gente tem que combater essa questão do etarismo e alguns caminhos que a gente pode encontrar possíveis em relação a isso, né? É, que comecem a pensar dentro das organizações uma política de diversidade sobre a questão etária, né? Para tratar isso de uma forma transparente. Tem que haver uma revisão dos processos seletivos. O que que vocês querem efetivamente? Ah, eu sei que tem inteligência artificial, que pode fazer um monte de coisa, mas será que essas pessoas não podem atuar de forma direta ou indireta? E até home office, às vezes nem precisa sair de casa, gente. É uma mão de obra que a gente pode estar perdendo aí, que pode ser muito consistente, né? E que está afim de trabalhar. Porque a aposentadoria, ela não cobre todos os custos que a gente tem dentro da nossa vida, por mais simples que você tenha a sua vida. A outra coisa que a gente pode utilizar dentro das empresas e utilizar essa experiência de fazer mentoria reversa, é a gente escutar essas pessoas e entender como que foi a história de vida delas, o que que elas ganharam, o que que elas erraram, para a gente aprender. Olha que interessante. Eu fiz mentoria quando eu era mais jovem, pessoas mais velhas, onde eu trabalhei, e para mim foi muito bom, porque eu aprendi muito essas pessoas, sabe? E peguei várias dicas, até comportamental, sabe, gente? Porque tem coisas que a gente às vezes faz que a gente não se dá conta, né? Então, vamos prestar atenção. Capacitar essas pessoas, não excluí-la do processo de capacitação dentro da empresa. E uma das coisas que eu acho super importante é que tenham lideranças consistentes e conscientes, né? A gente fala aqui, né, não dá para vocês, do carreira consciente. Então, eu acho que isso daqui é uma coisa que é super importante, né? E aí tem uma outra dica aqui que vocês podem assistir também, que eu amo esse filme, chama Um Senhor Estagiário, que ele fala sobre essa questão do etarismo, né, de uma forma bem legal até. Eu acho que é bem interessante e ele dá uma mega lição pra gente, assim, né, de uma forma ou de outra. A gente teve aqui, como eu disse para vocês, estou gravando aqui em 2026. Tem o Galvão Bueno, com 75 anos, que ele narrou o 100º gol da Copa, da vida, da carreira dele, né? Que isso foi de uma forma, dava para ver a felicidade dele, uma conquista, né? Quando você busca um objetivo. Então, foi muito legal, ver essa questão. Então, assim, eu acho que esse vídeo aqui, ele é só uma forma da gente começar a se conscientizar que todos nós vamos envelhecer com muita sorte. Com muita sorte, tá, gente? Porque, assim, tem gente que nem vai chegar lá. Então, temos que valorizar as pessoas que construíram todo o nosso legado de trabalho, de empresa, de vida, da nossa família, né? Então, é de uma forma que, o que que eu posso agregar para essas pessoas, né? Então, de repente, fazer.
turno, 6 horas, sabe? 4 horas, enfim, não tem o jovem aprendiz? Faz o jovem idoso, caramba. Façam projetos legais. Vocês têm estrutura para isso, sabe? E não precisa ser para a pessoa pegar 2 ônibus, metrô, trem, avião, barco, não. Faz home office, já capacita aquela pessoa para trabalhar em casa, para estar lidando com a internet, essa coisa toda. Olha só quanta oportunidade a gente às vezes num custo muito mais baixo, né? Que as empresas buscam tanta eficiência. Então, acho que uma das coisas que eu queria deixar aqui como mensagem é que é algo que me incomoda, sempre me incomodou, porque quando eu era jovem eu respeitava muito as pessoas mais velhas que trabalhavam comigo. Eu devo ter tido as minhas rebeldias, né? Porque eu não sou nenhuma flor, nenhuma florzinha, nenhuma rosa, né? E então eu acho que. Mas eu aprendi muito com essas pessoas. E sinto muita falta de algumas que passaram na minha vida, né? Então eu queria só deixar aqui uma mensagem, né? Se o etarismo ele não for combatido, ele não atinge só os outros. Olha, né? Coleguinha, ele atinge todos nós. Porque se a gente tiver o privilégio de envelhecer, nós podemos sentar lá na frente e poder contar a nossa história e, quem sabe, poder contribuir também no nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É para refletir, é para pensar, é para olhar para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para o seu tio, enfim, para aquela pessoa mais velha que você fala: nossa, interessante, nunca tinha pensado nisso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Um beijo e fiquem com Deus. E lembre-se, tenham sempre uma carreira consciente. Tchau, tchau.